vamos falar da UEA CIS 2. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar um pouco mais com a parte de redação e especificamente tema de redação, a gente vai dar uma olhada hoje de como que foi o tema de redação da UEA CIS 2 de 2023. A gente vai dar uma olhada nos textos motivadores, quais são as supostas teses e também algumas sugestões de repertório, e inclusive eu vou dar minha opinião do que eu achei do tema. Inclusive, esse vídeo ele só foi possível porque o usuário Hunter_7731 me disponibilizou o tema da CIS 2 da UEA, a qual eu sou muito agradecido. Então, se vocês têm que agradecer a alguma pessoa porque esse vídeo ele é possível, escreva aqui nos comentários, obrigado, @Hunter_77 o 31, porque por causa dele que ele me mandou pra mim os textos motivadores, eu consigo fazer esse vídeo. Então, muito obrigado, ele foi um anjo que caiu do céu, porque vocês não sabem como que é difícil achar informação pra esse tipo de exame, porque é praticamente um tiro no escuro pra poder conseguir achar qualquer coisa. Então ele me ajudou muito, eu sou muito grato. Eu vou deixar tanto dos links aqui embaixo, quanto também nesse código QR para você dar uma olhada nos textos motivadores. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada nas palavras específicas que saíram do CIS 2 da UEA, que foi zoológicos. 2 pontos. Preservação ou desrespeito aos animais. Existe meio que um padrão dos temas da UEA CIS serem um pouco diferentes do que a gente tem da UEA Macro. O que vai acontecer é que geralmente a gente tem um pouco mais de liberdade, na minha opinião, nos temas da UEA CIS do que da UEA Macro. Porque a UEA Macro geralmente ou vai falar para você falar de um tema de entre, ou vai falar de um tema de sim e de não. A UEA CIS tem um certo costume de dar temas que são com ou. Tanto é que o tema da CIS 3 UEA do mesmo ano, desse de 2023, também foi um tema com ou. Então o que vai acontecer? Esses temas geralmente vão dar uma certa confusão, porque você tem que ou saber muito bem desses dois posicionamentos e não é simplesmente um sim ou não. Porque o sim e o não você ainda consegue falar sim e por que que sim, e o não e por que que não, ou até mesmo deveria ser mas não é e explicar o motivo. Aqui você já tem o posicionamento e a explicação, mas uma coisa muito positiva é a UEA sempre te dá textos motivadores o suficiente para você poder falar dos dois pontos, então ele nunca vai te deixar no escuro. Então a primeira coisa que a gente vai ter como texto motivador número 1 é um quadrinho que a gente tem do Armandinho, que ele já está substituindo um lugar na Mafalda de coisas de português, então a Mafalda fica para a parte de gramática e a gente tem então o Armandinho na parte de redação. Fica assim: a onça pintada é o maior felino das Américas. É muito linda. E o que ela fez para estar presa? Uma coisa que a gente sempre precisa perceber de texto motivador é que quando a gente tem os quadrinhos, eles trabalham com a quebra de expectativa, que é o que se gera do humor. Então, se o seu professor pergunta qual que é o humor, se você responde quebra de expectativa, você já respondeu 90% da resposta. Porque você vai ter que explicar qual que é a quebra de expectativa, que é, em vez de você ir no zoológico para você ter uma conscientização ou achar bonito, aqui o Armandinho está mostrando que ele fica confuso. Qual que foi o critério para que a gente tivesse que a onça pintada fosse presa ali, né? Como se fosse presa no sentido de que ela cometeu algum tipo de crime. Se a gente vai pensar de algumas outras formas que a gente pode trazer de repertório, eu acho que um dos que mais chama a atenção, principalmente de pessoas que já estão acostumadas com cultura da internet, é da gente falar do caso do gorila Harambe. Quando a gente vai ter esse caso desse gorila, a gente vai ter que houve um problema de todas as partes, ou seja, não só da segurança também do zoológico, mas também da falta de atenção por parte dos pais e também das pessoas que trabalham por lá, que foi o caso de que uma criança de 3 anos caiu dentro da parte do recinto que morava o gorila. E aí, por medo de que justamente o gorila conseguisse machucar a criança, foi-se usado uma arma para que matasse o gorila. Mas a gente vai ter o problema que é: tudo bem, o zoológico ele é um lugar para trazer com que a gente tenha uma conscientização ou que é para ele trazer uma preservação? Porque se a gente tem esse problema dessa logística de segurança entre os animais e os seres humanos, e que se cair um ser humano lá, a gente prefere que a vida do animal seja extinta para poder proteger um humano, até que ponto a gente vai determinar isso então? Então a gente vai ver que os dois pontos eles são válidos, tanto de preservação quanto também que a gente tem de desrespeito. Só que esse é o problema, a redação da UEA quer que você foque em um ponto apenas. Então a gente vai ler agora o texto motivador número 2. Os zoológicos são uma oportunidade única de observar e aprender sobre os animais selvagens. Isso sempre gerou um fascínio importante no ser humano. Por se tratar de locais de lazer, podem informar o público com a composição de ambientes atraentes e divertidos. Entretanto, um bom zoológico é responsável não só por informar, mas também por educar e conscientizar o público sobre a importância de proteger a biodiversidade. À medida que a sociedade se conscientizou sobre o bem-estar animal e a conservação da diversidade biológica, passou a não gostar de manter animais selvagens em cativeiro apenas para o entretenimento.
Isso significa que, cada vez mais, os zoológicos são obrigados a justificar o cativeiro, além do entretenimento do público, não se limitando a abrigar animais selvagens, mas sendo ativos na preservação da biodiversidade mundial. Então, assim como a gente pode perceber nesse texto motivador número 2, a gente tem a apresentação do ponto de vista de por que o zoológico ele é um atestado de preservação de animais. Logicamente que a gente pode perceber que o primeiro ainda traz um certo problema de a gente poder saber qual que é o lado que a gente vai defender. O segundo já mostra que não só é uma área de lazer, mas também o zoológico é uma oportunidade de justificar por que os animais estão ali, mas também da gente conseguir perceber que há uma visão mais crítica de por que os zoológicos existem. Então perceba que uma das formas que a gente tem de poder trabalhar o que a gente quer na nossa redação é dar uma olhada nos textos motivadores. Então perceba que, apesar de eu estar aqui sugerindo repertório para vocês poderem utilizar, geralmente é muito mais importante que você leia o texto motivador. Então aqui a gente percebe que a gente tem que os zoológicos têm justificativa para poder existir. Não é só porque os animais estão ali para poder atrair, mas é também para poder informar a população. De uma forma muito parecida, a gente pode até mesmo relacionar como que a gente tem essa relação com os animais em circo. Se você for colocar a partir de 2021, a gente tem apenas que 12 estados que temos de todo o Brasil não permitem o uso de animais em circo. Ou seja, existe um problema que não há uma lei federal que proíba animais sendo utilizados em circos. Então a gente vai ver que desde 2000 houve um episódio de que uma criança ela foi atacada durante o intervalo por leões, se eu não estou me enganado, no estado do Pernambuco, que fez com que a discussão começasse a ganhar alguma engrenagem no estado. Mas aí esse é o problema, a gente não tem uma lei federal que fale da proibição de circo, dos animais em circos. O que eu tô falando é que o problema não é que a gente tem quando a gente fala de zoológico é a mesma coisa que circo. Porque você pode perceber, o circo ele tem sim como papel a parte do lazer, mas a gente tem que o zoológico, de forma parecida, ele também tem tanto lazer, mas ele tem uma parte de informação. Porque assim como eu falei também da situação do Harambe, a gente tem que muitas pessoas que também são da área escreveram falando que não havia outra situação que pudesse ser feita naquilo. Lógico que isso é um debate que pode até mesmo virar um tema de redação. Mas assim, quando a gente percebe o zoológico, há sim uma intenção de preservação. Não é feito de forma que é apenas para poder ganhar dinheiro. É uma forma de você conseguir ter com que a biodiversidade seja mantida e inclusive que ela seja também compartilhada para que a gente possa proteger o planeta. E assim fica então o texto motivador número 3. Juntos, zoológicos e aquários no Brasil atraem cerca de 20 milhões de visitantes por ano. Pesquisadores que defendem a manutenção de zoológicos acreditam que essas instituições ajudam a conscientizar a população sobre a importância de preservar a biodiversidade, auxiliando inclusive na conservação de animais ameaçados, pois muitos zoológicos têm programas específicos para promover a reprodução e manutenção de espécies em extinção. Além disso, a receita gerada com ingressos de visitantes financia também atividades de conservação, pesquisa e educação. Então dessa forma a gente percebe que uma das papéis importantes que a gente tem é de a gente fazer com que a gente pode fazer de uma forma um pouco sacana, né? Que é tipo a gente conseguir fazer com que a gente atraia as pessoas para poderem visitar os zoológicos porque tem esses animais que eles são exóticos. O que acontece? Aqui a gente percebe que por a gente viver numa sociedade capitalista, onde o dinheiro ele faz mais do que tudo, blá 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 blá, esse papinho que a gente tem, que é normal em qualquer redação, a gente percebe que os ingressos para as pessoas poderem visitar é chamativo porque não só a gente tem como abrigam-se esses animais, informam-se, mas também as pessoas querem visitar. Esse dinheiro é depois convertido para que a gente tenha pesquisa e que inclusive que a gente tenha também uma forma de como que a gente consegue ajudar a essa preservação, não somente dos zoológicos, mas de outras pessoas que podem fazer com que aprendam como ajudar no ecossistema para que esses animais possam ser reintroduzidos no habitat natural deles e também fazer com que eles saiam do risco de extinção. Dessa forma, uma coisa que a gente pode relacionar um pouco parecido é como que a gente tinha também antigamente a forma do mecenato, que ele tinha também como um dos influenciadores do Imperador Augusto, para poder fazer com que a gente tivesse esse incentivo ao financiamento da literatura e das artes. Então é interessante perceber porque da mesma forma que a gente tem do mecenato que trabalhava para as artes, nós temos também dos ingressos de zoológico que servem para pesquisa e também manutenção desses locais. Dessa forma, a gente percebe que quando a gente fala de financiamento, o financiamento ele tem que ser visualizado, ele tem que existir. Então não dá para poder fazer com que, em um sistema que a gente fala que o dinheiro continue existindo, a gente não fala que tipo, ah não, mas tem que ser de graça. Cara, tem gente que trabalha para poder conseguir alimentar. Esse alimento que chega para o zoológico não é gratuito, muito menos as pessoas que estão pesquisando não estão fazendo aquilo
apenas de boa vontade, então a gente também tem conta para pagar. E a gente vai para o último texto motivador, que é o texto motivador número 4. Em julho de 2022, a organização não governamental Os Animais Importam protocolou uma ação civil pública contra a visitação noturna disponibilizada pelo Zoológico de São Paulo. A requerente alega que permitir a circulação do público durante a noite impede os animais de descansarem. A visitação durante o dia já causa por si só estresse aos animais lá mantidos, mais ainda em período noturno, momento que deveria ser destinado ao repouso e sossego desses animais, assegura a ONG. O Zoológico de São Paulo afirma que atua com base em evidências e diretrizes internacionais de conservação. Todo o cuidado animal do Zoológico de São Paulo é baseado em metodologia científica, realizado e monitorado por uma grande multidisciplinar equipe com especialização no manejo e cuidado de animais selvagens, além de educadores focados em ações de educação visando a preservação da biodiversidade. Leandro Ferro, presidente da ONG, criticou a existência de zoológicos. Esses pobres animais são usados como ativos turísticos e de diversão. A ciência já provou que os animais podem sentir emoções, sofrer e criar laços de forma até mais complexa que os seres humanos. Nos zoos, eles estão mais para uma coleção de arte em um museu vivo, garante Ferro. Não é a primeira vez que a entidade entra com uma ação contra o Zoológico de São Paulo. Em 2021, o tema do requerimento foi a transferência do orangotango Sansão para um santuário, local sem fins lucrativos, onde animais são reabilitados. O animal está isolado em seu recinto no zoológico, de aproximadamente 30 metros quadrados, há mais de 3 anos. Então, se a gente tem dois textos motivadores mostrando para nós claramente como que a gente tem essa situação da preservação, sendo que um mostra um pouco mais e os outros dois ainda são um pouco mais dúbios, nós temos que o texto motivador número 4 mostra o desrespeito aos animais. Então, dessa forma, a gente tem que não somente os animais, eles têm sentimentos, eles criam relações humanas e também eles se sentem muito desprotegidos quando os humanos vão visitar, a gente vai perceber que essa argumentação para poder falar do desrespeito aos animais mostra que os zoológicos poderiam sim deixar de existir, apesar do que a gente tem de que uma das conversas que se fala é sim a parte científica, a parte da atração de tornar aquilo um museu vivo, ela é muito menos valiosa do que a gente poder colocar numa balança que vale a pena colocar esse estresse no animal para que a gente possa ganhar algum tipo de dinheiro? Então acho que aqui para a gente poder ter outros 3 repertórios que eu vou colocar então de uma forma que é um repertório bem específico, um outro repertório que foi um filme do Oscar e um outro filme que é uma animação. Eu acho que o primeiro que a gente pode conversar é como a gente tem do ataque da orca Tilikum. O que acontece, no que a gente vai ter de repertórios quando a gente analisa especificamente os ataques de orca, a gente vê que não há ataques fatais registrados, apesar da orca ser sim um animal chamado inclusive de uma baleia assassina, mas não há registros de orcas que são selvagens de terem atacado os humanos fatalmente. Então o que a gente tem como curiosidade? Os únicos ataques fatais que resultaram em mortes foram apenas 4, mas desses 4, 3 foram realizados pela orca Tilikum. Era uma orca que vivia inclusive em condições muito precárias dentro do aquário, e inclusive ela foi até mudada para outros aquários. Só que o que a gente vai ter é que o problema que a gente tem desse estresse que é colocado vai fazer com que a gente perceba que não é que, apesar das intenções serem boas, as condições que esses animais precisam viver, elas são degradantes. Inclusive, um dos motivos que tem da morte do Tilikum é não somente essa exagero que a gente tem de filhos que foram criados para poder incentivar com que as pessoas fossem visitar, porque os animais, que as orcas menores eram mais fofas, isso atraía inclusive ingressos, mas também que o espaço, imagine um animal que vive no oceano inteiro ser enclausurado em uma jaula. É praticamente como se você mostrasse para sua criança que você poderia viver no bairro inteiro, mas você coloca ela apenas no armário. Então isso é que a gente tem como perspectiva de que o que a gente tem como boas intenções nem sempre é o que vai fazer com que a gente tenha uma boa pavimentação para a estrada do céu. Então, de boas intenções, o inferno está cheio. Um outro tipo de repertório que poderíamos colocar também nesse tipo de redação, fugindo um pouco do que é muito específico, é quando a gente fala do filme A Forma da Água. Nós temos o mesmo cenário, que é a exploração e a pesquisa de um animal específico para benefícios que mais beneficiariam as pessoas pesquisando do que de fato a gente tem para a população. Então, isso é uma forma que a gente tem da gente poder perceber que as intenções, apesar de elas serem muito boas, nem sempre vão gerar alguma coisa positiva para quem está sendo testado. E por fim, a gente poderia também ter o filme A Fera do Mar, que foi um filme da Netflix que inclusive concorreu ao Oscar de melhor animação. Dessa mesma forma, a gente tem que os piratas que eram caçadores de feras do mar, eles estão para caçar a última fera do mar porque havia um financiamento para que esses animais fossem
eliminados, sendo que esses animais eram dóceis, sendo que esses animais apenas atacavam por reflexo e não porque eles realmente queriam matar os seres humanos. E a gente tem todo esse problema de um sistema econômico que influencia a morte desses animais e que, inclusive, essa forma de que a gente tinha de poder do financiamento dessas pessoas estava entrando em decadência porque eles estavam gastando muito dinheiro e queriam parar de investir nesses piratas. Então perceba que tem como a gente entrar com um repertório tanto específico, tanto mais geral, quanto até mesmo filmes animados que poderíamos falar muito bem desse tipo de filme. Até mesmo Rei Leão encaixa muito bem nesse tema. Bom, o que a gente tem como teses que a gente pode trabalhar? Eu acho que as teses ficam muito claras depois a gente ler os textos motivadores, é por isso que eu queria colocar, inclusive, depois, pra gente poder ter uma boa ideia, que é, bom, a gente pode falar que os zoológicos são um local de preservação, porque a gente tem principalmente dois fatores. Tanto que isso incentiva a ciência e que, inclusive, a gente consegue fazer uma imitação muito bem adequada em zoológicos para essa adaptação. Porque se não fossem por conta dos zoológicos, a gente tem o problema que os animais que estão correndo em risco de extinção, se eles fossem colocados e mantidos ainda na natureza, não teria como a gente conseguir fazer um controle e muito menos a gente conseguir fazer com que a gente estudasse e entendesse mais os animais que estão sendo preservados. De uma outra forma, a gente pode ter uma outra tese também, que é que ele continua como desrespeito aos animais, porque apesar das intenções serem boas, as condições que se vivem e inclusive o maquinário para poder imitar essa vida não é o suficiente, porque imagina, se a gente tem tanto o gorila que é colocado em 30 metros quadrados, que é praticamente um espaço de um apartamento, como que a gente vai fazer com que um apartamento imite as condições de uma floresta? Então a gente percebe que mesmo que a gente tenha as intenções, o ser humano ele não está adaptado para ele poder enclausurar os animais para poder estudar. Então talvez seria muito mais benéfico se fosse estudado no habitat natural do que de fato ele tentar imitar isso. E acho que de uma outra forma que a gente poderia ter de uma outra tese é o que a gente vai ter mesmo, que eu acho que continuou como desrespeito. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha essas intenções, as pessoas estudiosas, a função final do zoológico é angariar dinheiro. E essa forma de dinheiro sendo angariada é por causa dos animais, é por causa dessas atrações. Então eu acho que cada vez mais, como a gente tem, se a intenção é ganhar dinheiro, mesmo que esse dinheiro seja convertido para outra coisa, faz com que fique problemático. Por quê? Porque se a intenção é ter um museu vivo, é isso que vai ser para sempre. Mas percebe aqui que, apesar de eu ter colocado da mesma forma de de preservação e 2 de desrespeito, eu acho que não só os textos motivadores estão incentivando mais você falar dessa forma do desrespeito, mas é que sempre acontece isso com o EA. Sempre tem um lado mais fácil de argumentar. Eu acho que para essa redação é muito mais fácil argumentar sobre a forma de desrespeito. Eu acho que a gente tem muitas notícias e muitas histórias do problema de zoológico e também do problema da preservação. Mas não tem problema nenhum você falar da forma de preservação. Eu acho que é muito mais importante você ler os textos motivadores, você analisar e ver que argumentos você pode colocar do que de fato repertórios que comprovem o seu ponto de vista. A UEA está preocupado em como que você defende o seu ponto de vista e por que se defende o ponto de vista. Mas da mesma forma, não tem problema nenhum se você é contra o zoológico, mas você acha que é uma forma de preservação, ou vice-versa. A UEA não está preocupado com a sua opinião, mas como você defende a sua redação. Bom, o que eu achei desse tema? Eu sinceramente não estava esperando esse tema, eu acho que ele é um tema muito legal, tipo, é aquela coisa meio Enem, né? O Enem sempre vai para um tema que ninguém está conversando, mas ainda assim se mostra um tema muito interessante. Eu acho que essa conversa de zoológico de ser uma preservação ou um desrespeito, eu acho que não é muito comum a gente ter muitas pessoas que pensem que é uma preservação, mas que pensem muitas vezes que é um desrespeito, principalmente com quem a gente tem a visão tão popular de que os circos são uma forma de desrespeito imenso aos animais, mas as pessoas não param de ir. Então eu acho que é meio problemático, porque o zoológico, ele apesar da gente saber que os animais estão lá sofrendo e as pessoas estão sendo informadas, não é uma coisa que a gente deixa de ir. Eu acho que é uma coisa que a gente criou um certo amor e fascínio por ver animais, ainda mais com tanto de filme que a gente tem com bicho, mas é meio problemático, né? É aquela mesma coisa do vegetarianismo, né? Como que você consegue fazer uma pessoa ser vegetariana sem traumatizar ela o tanto para ela poder querer nunca mais encostar em um animal? Então é um problema, porque o zoológico é uma instituição que, apesar de a gente ver os lados positivos, a gente vê muitos lados negativos e a gente entra em conflito. Então é um ótimo tema para poder se discutir. Eu acho que é um tema excelente, inclusive, para as pessoas que querem fazer o CIS 2 começar com um tema de CIS. Eu acho que esse tema começar. Eu lembro que caíram já também o tema que a gente teve dos jogos eletrônicos, mas eu acho esse tema um pouco mais legal para poder escapar dessas ideias mais, não sei,
é um papo menos adolescente. Eu acho que, tipo, tem muitos assuntos que a gente conversa quando a gente é adolescente, que são fáceis da gente ter um ponto de vista, mas acho que isso foge um pouco do papo adolescente pra gente poder pensar um pouco mais repertório, pensar mais os dois lados, porque eu acho que, por exemplo, que nem o do videogame, era fácil você já ir pra um outro lado. Nesse tipo de tema, os dois lados são muito importantes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, o que a gente tem do tema do CIS 2 da UEA, que foi de 2023, e a gente tem, assim, então, os textos motivadores, a análise e também a minha explicação. Você ficou com alguma dúvida, ou até mesmo da UEA dos outros anos, ou também da UEA macro e não somente do CIS 2? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você esteja interessado de qual que foi o tema da UEA CIS 3, tem esse vídeo que eu gravei explicando da UEA CIS 3 de 2023. Pode ser também que, inclusive, você queira já ver qual que foi o tema de redação da UEA macro, que foi da UEA 2024, que foi realizado do ano de 2023, que tá aqui nesse vídeo. Mas pode ser que, inclusive, você esteja mais interessado na UEA no geral, por isso que, inclusive, eu tenho essa playlist mostrando para você tudo que eu já expliquei da UEA. Então, você pode ter várias formas de poder estudar a UEA. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!